Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, sejam todas bem-vindas ao programa Viva Sem Dor nas Costas. Hoje eu vou falar qual a pior maneira para tratar a hérnia de disco. Você sabe qual que é a pior maneira? Será que você está fazendo algo aí que não está te ajudando a aliviar a dor nas costas? Eu sou Rosi Miranda, fisioterapeuta, terapeuta marfonalista há mais de 30 anos, consteladora familiar, e nesse canal aqui eu ajudo as mulheres a aliviarem as dores nas costas de forma natural, sem sair de casa. E também a entender o que está acontecendo aí, por que essa dor está aparecendo, qual as causas aí físicas, sejam emocionais e também a nível sistêmico, pela visão da constelação familiar. Então, estou aqui hoje para falar com você sobre essa maneira, a pior maneira de tratar uma hérnia de disco. E você sabe o que é uma hérnia de disco, você que tem dor nas costas, você está sentindo dor nas costas há muito tempo, não tem alívio, você já teve um diagnóstico de hérnia de disco, coloca aí nos comentários e também convida aí as pessoas que você acha que precisa desse conteúdo. Compartilhe com elas essa live se você vai assistir depois. Então, a hérnia de disco, ela pode dar em toda a coluna vertebral. Mais comum é no pescoço, na coluna cervical e na coluna lombar. E coloca aí nos comentários, então, que região que é que você tem hérnia de disco, se você já foi diagnosticado aí hérnia de disco, se a causa da dor nas costas é hérnia de disco. Será que é mesmo? Porque muitas pessoas têm hérnia de disco e não sentem dor, né? Então, nós temos alguns tipos de hérnia de disco. Então, mais comum no pescoço, na cervical e na coluna lombar. Então, tem a hérnia de disco que a gente chama antes de uma hérnia, que a gente chama de abaulamento do disco intervertebral. Quer dizer, ele está como se tivesse inchado o disco, né? O núcleo que a gente tem, o disco intervertebral, é como um ovo. Eu gosto de trazer essa imagem para você, e que tem um núcleo pulposo, então, que seria a gema, e a clara, o ânulus fibroso. Então, esse que envolve o núcleo, ele é forte, né? E ele não deixa assim o núcleo extravasar. Mas com o passar dos anos, se a pessoa, né, tem muito impacto na coluna ou impactos emocionais aí, que tem os músculos muito contraídos por estresse, por traumas, enfim. E aí vai causando aí uma diminuição desse disco intervertebral, ele vai ficando mais ressecado, digamos, né? Então, aí ele pode causar uma hérnia de disco aí. Então, quem está no YouTube, eu vou compartilhar uma tela. Então, depois, se você está no Instagram, você pode ir lá, tem uma tela com os tipos de hérnia de disco. Então, primeiro, a protrusão discal. É como quando começa o disco a sair, em vez dele ficar redondinho, como uma gema de ovo, ele começa a sair para um lado, né? E a extrusão é quando ele rompe, então, esses ânulos fibrosos que é em volta, né? Como se a gema invadisse a clara de ovo. Então, aí já é uma hérnia extrusa. E quando essa hérnia ela sai, né? Ela escorrega. Então, é como quando a gema ela sai da clara de ovos para fora da clara de ovo, totalmente. Então, isso é uma hérnia sequestrada, né? Então,
ela pode cair aí no canal medular. Então, dentro da onde está a medula, onde passa a medula na sua coluna vertebral. Então, você que está chegando agora, né? Nós temos aí 3 tipos de hérnia de disco. A hérnia, propriamente dito, é já a extrusão ou a hérnia sequestrada, né? Quando ela sai. E aí, o que pode? Ela pode ir para os laterais, que é onde saem os nervos. Então, a hérnia de disco, ela pode ir para um lado, mais, né? Extravasado a um lado e comprimir algum nervinho que sai, porque de cada lado da coluna, de cada lado de cada vértebra, sai um par de nervos, um nervinho à direita e outro à esquerda, que ele vai inervar nossos músculos, a nossa pele, nossos órgãos, se ele tem a parte sensitiva e a parte motora, quer dizer, que vai dar a sensibilidade, né, e fazer movimentos. Então, tem as duas partes do nervo. Então, essa hérnia de disco pode comprimir alguma raiz nervosa aí. Então, quem está no YouTube pode ver a imagem, então, da hérnia de disco, inclusive numa ressonância magnética. Então, quem está aí no YouTube. Então, tem uma ressonância magnética que a hérnia de disco, então, está comprimindo aí a medula. E aí, essa hérnia de disco pode sair para os lados, para o lado direito ou esquerda, né? Geralmente é só para um lado. E aí você vai sentir dor aí na nádega atrás, irradiando aí para a coxa, para a perna, até o pé. Pode dar formigamento. Então, nessa imagem aqui, que está colorido, que tem os dermátomos. Então, cada nervo ela vai inervar uma região. Então, são várias partes do corpo. Então, se é uma hérnia de disco mais alta, entre a vértebra 3 e 4, a lombar 3 e 4, a pessoa vai sentir mais dor na região anterior da coxa. E se for entre L4 e L5, ela já vai sentir mais atrás da nádega e lateral da coxa, lateral da perna, até o pé, entre o primeiro, né, o dedão, o hálux e o segundo dedo. Então, nessa região vai ter mais dor. E quem tem formigamento, perda de sensibilidade atrás da coxa, atrás da perna, já é mais na hérnia de disco sacral, mais para baixo, né? Então, a gente verifica aí a região onde é a hérnia de disco pela sensibilidade e pela perda de movimento, de força muscular. Isso aí já é uma hérnia de disco avançado. Então, deu para você entender, porque hoje é um assunto muito falado, a hérnia de disco, não é? Então, dá para você entender aí o que é uma hérnia de disco. E aí, o que é que causa, então, essa dor aí, além da hérnia comprimir os nervinhos? O que é? Essa contração muscular, né? Então, se esses músculos estão muito contraídos, retraídos aí, também vai comprimir esses nervos, tá? Então, vai causar. E aí, o que é o pior tratamento, né? Qual que é a pior maneira de tratar uma hérnia de disco? Olá, Estela, seja bem-vinda. E aí, me fala aí se você tem hérnia de disco, dor nas costas, se você já foi diagnosticado. Se você quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Aí, no final, eu respondo. Então, a pior maneira de tratar uma hérnia de disco é o fortalecimento muscular. O fortalecimento dos músculos das costas e do abdômen. E aí eu sei que muita gente aí receita fala que é a melhor forma aí para cuidar da hérnia de disco. Pois é, mas não é assim. O que vai, se você fortalece esses músculos, o que vai acontecer?
vai aumentar a compressão aí da raiz nervosa. Então, por quê? E na década de 50, eu vou te comprovar aqui que acontece. Uma fisioterapeuta, né, na França, ela descobriu, então, que o que acontecia, que dava as deformidades posturais, a artrose, as patologias aí na coluna vertebral, enfim, era não uma falta de força muscular, mas um excesso de força muscular. Então, é a Françoise Mézières, ela que criou o RPG. Então, ela revolucionou a fisioterapia com esse conhecimento. Então, não é a perda de força, não é a falta de força que causa a hérnia de disco. Na verdade, que causa a hérnia de disco é um desequilíbrio das forças musculares, né, que está causando a hérnia de disco. E se você fortalece essa musculatura das costas, ela já é muito tônica, muito contraída, difícil de alongar. E entre a musculatura, por fora da musculatura, a gente tem a fáscia muscular. Então, quando a gente compra a carne no açougue, sabe aquela parte branquinha da carne que envolve a carne, que a gente chama de nervo? Isso é fáscia muscular. E a fáscia muscular nas costas, ela é muito tônica, difícil de ser alongada, retraída. E a gente tem que soltar, na verdade, essa musculatura, essa fáscia das costas, para aliviar a dor, para soltar, descomprimir os nervos. Então, não é fortalecer as costas. E tem muita gente que ainda usa fortalecer a coluna. Não, a coluna a gente não fortalece, não. A não sei que você toma alguma coisa para o osso. O que fortalece é a musculatura, mas quanto mais você fortalece essa musculatura das costas, mais vai comprimir os nervinhos aí que saem da coluna. Então, vai prejudicar aí a hérnia de disco. E a hérnia de disco regride? Regride, já fiz vídeo aqui falando. Regride sim. Quanto maior a hérnia de disco, mais fácil dela ser reabsorvida, porque nem sempre é uma regressão, não é que ela entra para dentro, ela é reabsorvida, né? Então, há um processo ali de cicatrização e a pessoa não tem hérnia mais de disco. E tem pessoas que têm hérnia de disco e não sentem dor. E o que é que causa dor? É essa contração muscular. E aí a pessoa fala, vai lá e faz mais fortalecimento da musculatura das costas. Não. Se fortalecer isso aí, vai comprimir mais os nervinhos. Então, a gente tem que ver o todo. A gente pensa na musculatura, mas o que tem aí dentro dessa musculatura que é tão sensível? Os nervos são muito sensíveis, né? São estruturas sensíveis. E aí vai lá pegar peso, fortalecer, você vai se machucar. Então tem que fazer movimento? Sim, porque o repouso não vai ajudar, já falei, o repouso vai chegar ali menos sangue, menos oxigênio. Obrigada pelos corações aí, pelos likes. Né? Então, vai chegar menos sangue ali e menos nutrientes para o seu músculo. Então, como que vai ser reabsorvida essa hérnia de disco? Né? Você tem que dar nutrientes para o músculo. Se a gente não come bem, o que acontece? A gente adoece, não é? Então, o músculo também, ele tem que se alimentar bem. Como que ele se alimenta bem? Através do sangue, dos nutrientes que chegam pelo sangue. E se fica ali sem movimentar, não chega sangue ali, não renova o sangue, fica cheio de toxinas. Então, faz movimentos aí de soltura, de descomprimir nervo, né? Depois passou a fase de dor, você está bem. Então, eu sempre indico o que dá prazer. Não adianta a pessoa aí fazer uma atividade física que é desprazerosa. Ela vai estar mandando uma mensagem aí para o cérebro, vai estar captando isso aí como um estresse, né? Em vez de você melhorar a sua saúde, vai piorar. Então,
uma atividade física que dê prazer, não te machuque. Então, a pior maneira de tratar uma hernia de disco é fortalecendo aí os músculos das costas e os abdominais. E aí toda mulher quer ter um abdômen, né, durinho, bonitinho, né? E aí começa a fazer abdominal. Mas se ela não corrige a postura dela, o abdômen vai ficar protuso, porque para frente. Quem tem a curvatura das costas, da coluna lombar muito funda, que é aquele bumbum muito arrebitado, geralmente tem um abdômen aí mais saliente para frente. Então, o que a gente tem? Em vez de fortalecer o abdômen, alongar as costas. E o que a Françoise Mézières descobriu também? Que o abdômen é flácido porque está muito contraído, retraído os músculos das costas. E aí, quando a gente solta esses músculos das costas, a gente, o tônus, né, do abdômen volta ao natural. Não é que vai ficar abdômen de tanquinho, não é isso. E abdômen de tanquinho pode ser lindo. Eu não acho lindo, mas tem muita gente que acha. Abdômen de tanquinho lindo não é sinal de saúde aí para sua coluna. Por quê? Fortalecer abdômen. Os abdominais, eles têm fibras que vão lá atrás e se inserem na coluna, né? Através da fáscia tóraco-lombar, desse branquinho atrás que a gente tem, que a gente chama de nervo quando compra carne, né? Então, é a fáscia. Então, os músculos abdominais saem da frente da barriga e vai lá para trás. E aí, se a gente fica fortalecendo o músculo do abdômen, vai puxar a coluna para frente. E a gente puxa a coluna para frente, vai aumentar a lordose lombar, aquela curva, e vai comprimir mais os nervinhos que saem da coluna. Então, fortalecer abdominal vai prejudicar aí quem tem hernia de disco, quem tem compressão de raiz nervosa. Tem que alongar a musculatura das costas para equilibrar essas forças. E seu abdômen ele vai ficar com um tônus natural, né? Aí o pessoal faz abdominal e come glúten, come açúcar, e aí o que acha? O que acontece, né? Vai ter um aumento desse abdômen aí pela inflamação. Então, eu já estou no 8º mês sem glúten, sem açúcar. E aí, meu abdômen murchou, né? Então, às vezes nem é tanta gordura, mas é um processo inflamatório também. Então, os intestinos crescem, então aumenta o volume. Então, não adianta fazer um monte de abdominal também. Primeiro que vai fazer mal aí para a sua hérnia de disco. Tem que reduzir os alimentos inflamatórios, né? Então, o pior tratamento é esse, de fortalecer músculo das costas e abdominais. Então, tem que alongar, destravar esses músculos das costas aí e equilibrar essas forças musculares. É isso. E aí, me diz aí que você pensa disso, se você vai muito ao contrário do que você vem fazendo, se você tem muita dor nas costas e não melhora, me conta aí nos comentários. Então, quem está no YouTube, eu vou passar uns slides, então, né? Que é mostrando, então, na nossa musculatura, ela funciona em cadeias, né? Que a Françoise Mézières descobriu também. Então, um músculo repercute no outro. Tem barulho aqui. Então, quando a gente fortalece um músculo, isso vai repercutir em vários outros músculos. Quando a gente alonga um músculo, vai repercutir nos outros músculos. Como que é isso? É como se a nossa musculatura é como uma teia de aranha, que a gente puxa um fiozinho,
vai repercutir em toda a teia, né? Então, se a gente começa a fortalecer abdômen, fortalecer músculo das costas, vai comprimir mais esses nervos aí que saem da coluna e vai repercutir em outras regiões também, né? Então, não é só naquele local. Então, a gente tem que cuidar aí do corpo globalmente, pensando sempre que a gente está fazendo ali um movimento naquele músculo, naquela região, mas vai repercutir em outras regiões. Então, muitas vezes, a dor vem por uma inatividade dessa região, uma falta de mobilidade. Então, a gente tem que trabalhar movimentos de prazer, de consciência, melhorar a mobilidade da nossa coluna, né, do nosso corpo, para a gente evitar aí as artroses da vida, né? Então, tem que ter muito cuidado com esses trabalhos de fortalecimento. Essa é a pior maneira para tratar a hérnia de disco. Pode ser bom para outras coisas, mas para a hérnia de disco, não. Né? Então, ficou claro aqui, quem está no YouTube, a imagem, né, das deformidades da coluna. Então, se uma pessoa tem hérnia de disco e ela tem uma escoliose, que é um desvio lateral da coluna, né, para um lado, pode ser em C ou em S, esse desvio, então, ela tem uma compressão ali. Às vezes, né, ela já tinha dor antes da hérnia de disco. E aí a hérnia acontece ali, está comprimindo o nervinho. Então, a gente tem que equilibrar, soltar esses músculos das costas, soltar as fáscias. E para você ter uma mobilidade aí da sua coluna, do seu corpo, né? E, inclusive, vai melhorar as suas funções orgânicas aí, do intestino, do estômago, do coração, porque muita gente tem aí má digestão. Por quê? Porque tem uma compressão aí na coluna do nervo que vai lá para o estômago, né? Tem uma constipação intestinal. Por quê? Pode ser má alimentação? Pode, mas também tem uma compressão aí de raiz nervosa, que não está mandando os estímulos lá para o seu intestino. Então, para ter saúde, tem que ter uma coluna saudável aí, com mobilidade, solto, com os nervos soltos, não é fortalecido. A musculatura das costas são os músculos mais fortes, né? Então, não tem que fortalecer aí, tem que equilibrar essas forças. Quem está no YouTube pode ver o slide, né, dos músculos das costas. Então, tem várias camadas de músculos nas costas, músculos bem profundos que unem uma vértebra a outra, as costelas, e uma musculatura, então, repercute no outro, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso. Então, tem um músculo nas costas que ele vem até o braço, que é o grande dorsal, ou o lastíssimo do dorso. Então, ele começa lá na bacia, na região lombar, dorsal, e vem até aqui no braço. Então, problema, às vezes, no ombro de bursite é a retração desse músculo. Então, a gente tem que ver tudo, o corpo como um todo, não só ali aquele pedacinho ali que está doendo, né? E tem um músculo bem profundo, que hoje estão chamando aí de músculo da alma, que é o psoas ilíaco. Ele insere, né? Ele começa lá na lombar e vai até o osso da coxa, o fêmur. Então, é um músculo bem profundo. E ele insere nos discos intervertebrais aí das primeiras lombares. Então, se esse músculo está muito retraído, ele está puxando o disco intervertebral, então ele está desequilibrando. Então, tem que soltar esse músculo, o psoas ilíaco, né? Que é um músculo bem profundo. E atrás, aí tem um músculo nas costas, o quadrado lombar também, ele é um músculo dos dois lados, assim, parece dois quadradinhos realmente, né?
fica bem do lado da coluna lombar, né? Então, retração nesse músculo, às vezes tem retração só de um lado, e aí esse desequilíbrio aí vai causar dor. Então, tem que olhar para tudo isso aí, por todos esses músculos, né? E os abdominais que vão se inserir lá atrás. Então, não é que sou contra o fortalecimento de abdominal, mas fortalecer abdômen não é um bom tratamento para hérnia de disco, para dor nas costas, tá? A gente tem que soltar. Então, se você faz um trabalho de soltar esses músculos das costas, as fáscias, o tônus do seu abdômen vai voltar ao normal, as vísceras vão encaixar mais para dentro, então não vai ficar aquele abdômen protruso para frente, tá? Então, e aí lembrando sempre dos nervos, né? Que todos os nervinhos que saem da coluna vão para os músculos, para a pele, para os órgãos. Então, às vezes, a gente está com um problema aí de hérnia de disco junto com constipação. Hérnia de disco, às vezes, problema aí na tireoide, quando é hérnia de disco no pescoço. Então, a coluna, né, ela, quando tem compressão de raiz nervosa, pode dar muitos problemas aí, né? Não só dor, a gente pensa muito na dor, mas tem que pensar em outros aspectos também, que os nervinhos que saem da coluna vão para todos os órgãos, e o nervo ciático, que é o famoso aí que vai ali. Então, que vai pegar e vai descer atrás da coxa e vai até o seu pé, né? Então, a gente vai ter dor lá no pé, talvez por uma compressão do nervo ciático aí, né? Então, essa compressão nem sempre é pela hérnia de disco, pode ser de uma contração muscular aí, né? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Tem que ter cuidado, né, com tudo isso aí. Então, cuidado com esse excesso de fortalecimento das costas, do seu abdômen. Não é um tratamento adequado para a hérnia de disco. Tem que tratar aí soltando a musculatura das costas, soltando as fáscias musculares aí, né? Então, me fala aí como que você está sentindo, e eu tenho passado, né, algumas coisas aqui, algumas dicas para você melhorar, aliviar a dor. Então, a dica de hoje é: solte a musculatura das costas, solte aí as fáscias, as costas. Não é para fortalecer. Esse fortalecimento das suas costas vai aumentar a compressão aí e vai dar mais dor aí nos seus nervinhos, mais problemas aí. Então, não é o melhor tratamento para a hérnia de disco, tá? Então, aí você deixa nos comentários o que você pensa disso, mesmo que você não é a favor, né? Que te disseram, deixa aí nos comentários como você se sente, se você já fez fortalecimento, como que você sentiu com esses fortalecimentos. E a gente pensa muito a longo prazo também, né? Tem muita gente que está trabalhando aí jovem, fortalecer, e vai ter problema mais à frente aí, então tem que ter cuidado também com isso. O melhor é a gente ter mobilidade do corpo, é ter leveza no corpo, consciência do corpo, né? Presença no corpo. Então, fazer atividades aí que você vai se sentir bem, vai melhorar essa mobilidade do seu corpo. Então, é isso, né? Procure atividades que te dê prazer, atividade física. Então, você gosta de caminhar ao ar livre? Vai caminhar ao ar livre. Você gosta de nadar? Vai nadar, né? E ouvindo sempre o seu corpo. O que o seu corpo te pede?
porque às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas o nosso corpo não está querendo aquilo, né? Então, o que o corpo pede? Ele pede que você vá dançar. Então, comece a dançar, uma atividade física que vai te fazer bem, né? Então, não é o melhor tratamento. Aí, a pior maneira de tratar uma hernia de disco aí é fortalecendo o abdômen e musculatura das costas. E compartilhe essa live se você acha que pode ajudar. Esse conteúdo é importante, vai ajudar mais mulheres. Compartilhe com elas para elas viverem sem dor, porque chega de dores, não é mesmo? Um beijo para você, um abraço para você. E eu estou aqui todas as terças e quintas com live às 20 horas, horário de Brasília. Deixe